Amém, gente? Muito bom, pode se assentar. O nosso evento, o negócio é que ele está baseado em 3 pilares. Fé, né? Porque quando nós resolvemos empreender, ou resolvemos até mesmo partir para o mercado de trabalho, né, nós temos fé que nós somos capazes de aprender, de desenvolver o nosso conhecimento, né, de resolver problemas, de podermos ser úteis, né, naquilo que nós vamos fazer. Então, sem fé, nós não podemos chegar em lugar nenhum. Então, o primeiro lugar é fé, né, o primeiro pilar. E como nós temos uma visão cristã, né, além de termos fé em nós mesmos, né, na nossa capacidade, necessitamos ter também fé em Deus, né, para que possa nos ajudar nas nossas fraquezas e nos capacitar, né, para todo e qualquer desafio. O segundo pilar é conhecimento de qualidade. Então, tudo aquilo que a gente trata aqui, tudo aquilo que nós trazemos para esse evento, para essa noite, nós pensamos, nós planejamos, nós oramos, nós analisamos para que seja algo prático para a nossa vida e que seja extremamente útil para você, que possa dar resultado, né, na sua vida, no seu dia a dia, que você possa evitar prejuízos, evitar problemas e ter o seu caminho, né, os seus passos na sua trajetória mais rápidos, mais largos e que você não venha perder tempo. E trabalho árduo também, né, o terceiro pilar, porque nós entendemos que se nós não arregaçarmos as nossas mangas, não nos dedicarmos no trabalho, né, ao estudo daquilo que nós fazemos, nos tornarmos bons naquilo que, né, nos propomos a fazer, né, se nós não tivermos essa atitude, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Então, muitas vezes, né, as pessoas saem do emprego, do CLT, para empreender no seu próprio negócio. E aí, antes levantavam às 6 da manhã, começam a levantar às 8, às 9, porque agora são profissionais liberais. E levantava às 6 para o patrão, né? Agora, para mim, eu preciso levantar às 5, então, né? Ou no mínimo no mesmo horário. Não é verdade? Então, sem trabalho árduo e sem dedicação, nós não vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. É ou não é verdade, gente? Então, crie expectativa, né, para essa noite. Você pode assistir os nossos eventos no YouTube, todos eles estão gravados lá, você pode pesquisar no YouTube, Negócio é Crer, Serra Gaúcha, vão estar lá todos os nossos eventos, temos eventos muito legais, eventos extraordinários para você acompanhar, para você ouvir, aprender e colocar em prática. Você pode curtir, né, pode compartilhar, inclusive, esses eventos. Nós já falamos sobre contabilidade, já falamos sobre mídias sociais, já falamos sobre vendas, já falamos sobre superação, falamos sobre inúmeros assuntos e você pode ser tremendamente edificado lá, tá bom? Então, o nosso objetivo é inspirar homens e mulheres, empreendedores e empresários, também colaboradores, a andar em fé, conhecimento e coragem, sendo referência na sociedade. O que nós precisamos hoje é de pessoas que sejam referências, pessoas que sejam um padrão, um exemplo, né, um padrão a ser seguido. Então, é isso que nós queremos produzir aqui, né, pessoas referências que possam aí ser, né, inspirações para a sociedade em que nós vivemos, para o tempo em que nós vivemos. Nós também temos uma certeza, uma convicção, né, que Deus quer promover pessoas de caráter aprovado e tementes a Ele nesse tempo. Então, você pode reparar que tem muitas pessoas tementes ao Senhor, que têm princípios estabelecidos em Deus, que têm sido promovidas nesse tempo. Você vai prestar atenção no nosso dia a dia, né? Na cidade, na sociedade, nas mídias, e você vai ver a multiplicação de pessoas com princípios, né, especialmente cristãos, sendo, né, desenvolvidas, alavancadas, sendo, né, crescendo muito nesse tempo. Então, por isso, nós temos a plena certeza e convicção que Deus quer promover, né, pessoas com esse perfil para influenciar a nossa sociedade, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade nesse tempo. Tá certo? Então, crie expectativa. Hoje nós temos aí a presença ilustre, né, do Alexandre Camargo. Ele vai se apresentar logo em seguida. Eu vou passar para o Joel, que vai estar
apresentando um pouquinho e também passando aí um case para nós. Boa noite, queridos. Tudo bem com você? Você está feliz? Eu estou feliz por estar aqui nessa noite e com grandes expectativas. Tenho aprendido que nós precisamos de fato gerar expectativas, porque se você veio aqui nessa noite sem expectativas, você vai receber no nível da sua fé. Então você precisa gerar expectativas internas aí, para que quando o palestrante falar, você receba cada uma das instruções, porque são experiências vividas, né, por alguém que de fato conhece do assunto. Então eu não quero me estender aqui, eu já quero chamar o Alexandre Camargo. Mas antes de entregar o microfone para ele, eu quero honrar a vida dele, porque eu conheço o Alexandre Camargo desde 2008. O Alexandre Camargo foi alguém que me ensinou muito com a vida dele, através da vida dele, a entender que na nossa vida nós temos alguns degraus para que a gente possa galgar. E que em cada degrau a gente precisa almejar algumas coisas, para que a gente possa de fato enxergar, né, um pouco além, né, daquilo que muitas vezes nós não enxergamos. E o Alexandre Camargo, ele faz parte da minha vida, da questão empresarial, né, porque ele me apresentou um projeto onde eu estava extremamente limitado. Então tinha sonhos, na verdade não era um sonho, na verdade era uma ilusão, né, porque um sonho ele precisa ter um projeto. E o Alexandre Camargo me mostrou um projeto, né, que a médio e a longo prazo o sonho pode se realizar. Então agradeço a Deus pela tua vida, né? Depois eu vou ter um momentinho aqui para poder falar o que é esse sonho, né? Quero embasar um pouco mais, né? Mas sou muito grato pela tua vida. Já falei isso para ti, né? Sou muito grato pela tua vida, sou muito grato por cada ensinamento, né? Aprendo diariamente contigo, né? Um excelente pai, tem uma família linda, abençoada, e onde eu me espelho muito. Seja muito bem-vindo, essa aqui é a sua casa. Obrigado, Joel. Obrigado pelas palavras. Antes de eu começar a falar aqui, eu vou pedir uma gentileza para vocês, pode ser? Essa turma que está aqui na esquerda, tem como chegar mais para cá? Vamos chegar mais pertinho aqui. A senhora também, se nós chegarmos aqui, ó, daí a gente fica mais em casa, mais à vontade, né? A casa fica mais bonita. Se quiserem vir aqui mais à frente, ó, venham mais à frente. Eu prometo não chutar as canelas, tá? Prometo não chutar as canelas aí, por favor. Venham pertinho, ó, tem espaço aqui, ó. Pode chegar. Eu acho que quem atrasar vai ter espaço, né, Joel? Não tem problema. Legal, gente. Legal. Joel, muito obrigado pelas palavras. Assim como abençoado em me conhecer, eu também me considero abençoado em te conhecer. Realmente desde 2008 a gente tem uma jornada bem bacana aí. Dava para fazer uma outra palestra para contar sobre isso, né? Então é muito legal, cada cliente, cada pessoa que a gente se conecta tem algum propósito. E o Joel não é diferente, tem uma história muito bonita, a gente tem uma história muito bacana juntos aí. E que legal. Obrigado pelo convite, por participar desse projeto O Negócio é Crer, que eu imagino, eu me inteirei um pouquinho sobre esse projeto há pouco tempo, né? Que eu consegui me inteirar um pouquinho mais. Eu imagino que seja um projeto muito grandioso e que ele deve estar só no começo, né? Só no começo. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, realmente tirar um sábado à noite onde vocês poderiam estar em casa, fazendo outras coisas e disponibilizarem o tempo de estarem aqui, realmente é porque vocês são muito especiais, tá? Bom, eu vou entrar aqui porque o Joel me passou. Vamos ver se eu me acerto aqui com o... Espera aí, primeiro ligar. Ele me passou alguns temas, lá um mês e pouco atrás que a gente conversou, né, Joel? E ele me comentou que a grande maioria das pessoas presentes aqui já empreendeu, né? Aí tem diversos níveis aí, quem já está mais avançado nessa questão de empreender, e tem também talvez algumas pessoas aqui que ainda estão pensando se realmente vão dar esse passo.
Eu quero contar para vocês o seguinte, eu trabalho na Racon Caxias, depois mais adiante eu vou passar mais detalhes disso, mas a gente passou por um processo de expansão bastante grande há não muito tempo atrás. E nesse processo de expansão, nós construímos ali uma empresa que ela acabou realmente se transformando, onde um gestor comercial, que era eu, nós transformamos a empresa, nós demos a oportunidade para algumas pessoas da nossa equipe de vendedores para serem gestores comerciais no modelo de empresários. Eles iam empreender através de um sistema de franquias, onde eles, gestores de equipe, podem conectar pessoas a eles, profissionais de vendas a eles. E aí, na primeira reunião que eu fiz com esses 7 gestores que deixaram de ser CLT e empreenderam, aceitaram o desafio de empreender, a primeira pergunta que eu fiz para eles na primeira reunião foi essa: por que você empreendeu ou quer empreender? Qual o motivo que vocês resolveram dar esse passo de se conectar com a questão de gestão, deixar de ser funcionário CLT e passar a ser dono do próprio negócio? Por que vocês resolveram fazer isso? E agora eu quero que vocês pensem na resposta. Quem daqui já empreendeu ou está pensando em empreender, qual é o motivo de fato que levou vocês a empreender ou que estão pensando em empreender? O que de fato motiva vocês a fazer isso? E nessa oportunidade, conversando com a minha equipe de gestores, todos eles foi unanimidade a resposta: para ganhar mais dinheiro. Alguns tentaram disfarçar e tal, mas na prática todos disseram, ou uns ficaram meio quietos e tal: não, eu quero empreender porque eu quero ganhar mais dinheiro. Bom, de fato, ganhar mais dinheiro realmente é uma bênção. É uma bênção ganhar mais dinheiro. Dinheiro é uma bênção. Quanto mais nós conquistarmos, melhor. Só que o problema, sabe o que é? É que normalmente esse ganhar dinheiro, ele vem com uma herança que a grande maioria de nós herdou aqui, que na minha opinião é a causa da grande maioria dos problemas dos seres humanos, que é isso aqui: a mente escassa. Quando a gente trabalha pensando única e exclusivamente em ganhar dinheiro, o objetivo é ganhar dinheiro, normalmente a gente está olhando para o próprio umbigo, única e exclusivamente. E é aqui que o sócio passa a perna no outro, é aqui que o funcionário furta o chefe engana o funcionário, e assim sucessivamente. A mente escassa é algo que vem há muito tempo, de geração em geração, sendo passado em frente, onde de fato nós muitas vezes nos tornamos egoístas e pensamos única e exclusivamente no nosso umbigo. E isso gera a maioria dos problemas, não só nos negócios, na vida em casa, inclusive. A mente escassa, se vocês pararem para pensar nos problemas que vocês estão enfrentando em nível profissional ou pessoal, provavelmente tem conexão com essa questão aqui, que é a tal da escassez. Só que, como vocês bem sabem, nós viemos para essa terra, para essa oportunidade de vida terrena, né? Eu tenho certeza que vocês já sabem. E aí, realmente, para a gente viver de forma abundante, e aqui, só para complementar, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, provavelmente isso já rodou aqui por essa casa. Está aí, de fato, é uma prova. Nós precisamos nos conectar com o nosso propósito. Então, assim, o dinheiro, ele tem que ser consequência de algo. Se você sair de casa todo dia pensando, eu preciso ganhar dinheiro, está faltando alguma coisa no meio do caminho.
Você não consegue se conectar. Mas olha só que tem um detalhe importante, tá? Vocês devem conhecer muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas continuam com a mente escassa. Quantas pessoas que têm muita grana, que vocês já ouviram falar, que estão doentes, que estão depressivas, né? Ou seja, por quê? Porque realmente não tem a abundância conectada com isso. Então, o dinheiro tem que ser consequência de algo. Então, você pode, eu conheço várias pessoas que vivem com a mente escassa, você consegue atingir o sucesso financeiro. Mas o sucesso não é só o financeiro. O financeiro é uma parte. E o resto todo? Sucesso não é só financeiro. O sucesso, ele é no sentido amplo da palavra. Ele tem a ver com família, tem a ver com amor, tem a ver com sociedade. Ele é muito mais completo do que única e exclusivamente sucesso financeiro. Só que, para a gente chegar nessa vida plena e abundante, a gente tem que se conectar com um propósito. E aí que muitas vezes a maioria de nós se atrapalha com isso. Bah, Alexandre, mas eu não sei qual que é o meu propósito. Então eu vou te ajudar aqui agora a descobrir qual que é o propósito. Amar e servir. Vocês conhecem alguém que vocês oram aqui no domingo, né, que tem os cultos que o Joel me contou? Vocês conhecem alguém que amou e serviu? Provavelmente sim. E nós somos filhos de Deus. E nós precisamos nos conectar com isso. Não é porque um funcionário reclamou, que achou que a reunião não foi boa, que você não vai mais fazer a reunião. Segue o plano, tá? Então, dê atenção nessa conversa individual, pode ser, a gente faz isso uma vez por mês, e sempre que necessário, em alguma outra oportunidade. Um elogio sincero, as pessoas em geral são carentes. Deixa eu contar isso aqui para vocês. O ser humano em geral é carente. Ele precisa de um elogio, ele precisa de um toque. E esse elogio tem que ser, obviamente, sincero. Tá? Ele tem que ser sincero. E todos nós temos alguma coisa, por mais que daqui a um pouco aquela pessoa não esteja exatamente como você imaginava, tem alguma coisa que ela faz de bacana ali, que daqui a um pouco é um elogio que você dá nela, vira a chave e ela entra num ciclo de talvez chegar onde você imagina que ela vai chegar. Feedback com amor. Eu sempre visualizei os feedbacks negativos, que a maioria recua, começa a se justificar, começa a dar desculpa, acha ruim, reclama, mas não concordo, bate de frente, né? Onde você lá, entre aspas, tomou um puxão de orelha, só que esse puxão de orelha sempre tem que ser com amor. É uma orientação que você tem que dar, por algum motivo de algo que precisa ser melhorado. Se a pessoa for protagonista, e ela imagina um dia, realmente talvez galgar outros degraus, como o Joel falou, ela vai olhar um feedback negativo como uma bênção. Normalmente, presta atenção, alguém falou algo para vocês que vocês não gostaram, se depois, com calma, vocês foram refletir sobre isso, vocês vão dizer, e forem coerentes, forem, justos com vocês mesmos, vão dizer, cara, eu acho que faz sentido. Por que pensou aquilo de mim? Talvez realmente tenha alguma coisa que eu preciso melhorar. Então, normalmente o feedback, ele tem que ser dado com amor, mas ele tem que ser dado porque senão a pessoa não evolui. E a pessoa que recebe o feedback deveria, sempre que possível, olhar isso com bons olhos. Tem algo que talvez você possa melhorar. E o feedback é uma bênção. Então, o senso de pertencimento lá na empresa é o seguinte, seja CLT ou seja PJ, que hoje a gente tem a expansão nessas duas frentes, a gente sempre fala o seguinte, você é dono do seu negócio. Você está entrando aqui, mas na verdade você é dono do seu negócio.
A gente mostra para a pessoa que ela faz parte do contexto, que as opiniões, que as sugestões são muito bem-vindas e que a gente precisa disso para poder avançar e evoluir. Então, esse senso de pertencimento, ele é muito bacana, porque senão fica aquele negócio da relação, eu sou o chefe e você é meu escravo. Não dá certo. Geralmente não dá certo isso. A gente tem que criar uma proximidade, puxar as pessoas para cima. A gente tem que puxar as pessoas para cima, nunca empurrar para baixo. De novo, quem acredita em que a vida é plena e abundante, tem que estar sempre ligado com isso. Quem se incomoda, que não acredita em ninguém, que não confia em ninguém, provavelmente vive com a mente escassa. A fonte de todo o nosso bate-papo aqui, vocês vão ver que vira e mexe, eu vou voltar para a abundância e para a escassez. Porque, via de regra, os problemas estão linkados à mente escassa. Então, a gente tem que acreditar que a gente vai se conectar com pessoas boas. A gente tem que acreditar que pode atender um cliente bom, que um cliente bom vai vir até nós. Entende? Então, está tudo aí. E, obviamente, ser grato. Cada vez que a gente agradece aquilo que a gente tem, que a gente conquista, casualmente a gente recebe mais bênçãos. A gente é mais agraciado, tá? E como se relacionar com a equipe? Nessa foto aí, é uma dessas conversas individuais que eu tenho com quem está lá comigo, né, do meu time. Basicamente é isso. É sempre tratar as pessoas com amor, respeito, dedicação, tá? Mas com um detalhe muito importante, sem entrar muito na intimidade. Eu estou falando isso aqui e muitas vezes, aliás, tudo que eu vou falar aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês, é super simples, mas não é fácil. Nem sempre é fácil. Via de regra, a gente escorrega aqui, escorrega ali, mas esse é um ponto importante. Lá atrás, quando eu entrei na empresa, nós tivemos um treinamento, e eu nunca esqueci disso. Que ele deu essa regra aqui, eu devia ter botado dica, tá? Que é o seguinte: quando uma pessoa entra na empresa que vocês criaram ali, normalmente o que vocês têm que fazer? Alta tarefa e baixo relacionamento. Naquele momento ali, a pessoa tem que mostrar para que veio, e você dar as diretrizes daquilo que você quer. É muito mais trabalho. Talvez 90%, se tivesse que botar com um percentual, é trabalho. Depois de um tempo que a pessoa, você já confiou na pessoa, a pessoa mostrou para que veio, você muda para baixa tarefa, porque você já sabe que a pessoa vai entregar. E aí aumenta o nível de relacionamento. Eu nunca esqueci disso, tá? E isso é um divisor de águas. Porque se você tirar, perdoa o termo aqui, para amiguinho ou amiguinha desde o início, a chance é muito grande de você ter dificuldade de poder tocar depois em alguns pontos que você precisa dessa pessoa como melhoria. A pessoa quando entra de novo, amor, dedicação, você tem que ajudar essa pessoa, mas é trabalho. Ela tem uma missão ali a ser entregue, e o foco é esse. Conforme vai passando o tempo, você vai ver que não vai mais precisar cobrar, e aí você abre um pouco mais a guarda para o relacionamento. Você pode dar um pouco mais de espaço, tá bem? E como definir o tempo de permanência na empresa? Esse é um ponto crucial. Nós temos como referência o tal dos 3 meses. Pensem comigo aqui, ó. Quando uma mulher está grávida, qual que é o período mais crítico da gravidez? Os primeiros 3 meses. Quando a mulher ganha o bebê, qual é o período mais difícil? Nasceu o nenê, qual que é o período mais difícil? Os primeiros 3 meses, né?
Então, 3 meses é um período que ele envolve muitas coisas. E aí, de novo, né? Por que disso? Né? Com o que a gente está conectado? Então, não é por acaso que o contrato de trabalho tem os 3 meses de experiência. Tá? Então, nós entendemos o quê? Que os primeiros 3 meses são fundamentais. Lá na empresa, o que nós adotamos? Os primeiros 3 meses, a gente sempre tem, todos nós temos metas, ponto, ou deveríamos ter. Os primeiros 3 meses, ele tem uma meta e ele tem um trabalho, uma execução de tarefas que ele tem que fazer para poder chegar na meta. Nos primeiros 3 meses, a gente olha as duas coisas, até olha, mas o peso maior é no trabalho, é na execução, é o quanto a pessoa está entregue no negócio, é o quanto a pessoa está colocando em prática aquilo que nós, e que a história dos vendedores de sucesso, que passaram e que até estão ainda no negócio, fizeram para poder chegar no resultado. Então é o quanto essa pessoa está entregue ao trabalho em si. A gente meio que desconsidera ou olha em segundo plano o resultado. No entanto, chegou 3 meses, se essa pessoa muitas vezes não entregou o resultado, mas trabalhou, está dedicada, vem, procura, a gente percebe quem está no jogo, a gente percebe. A gente dá mais 3 meses. Mais 3 meses para depois, vamos dizer assim, relaxar com ela porque está no time e faz parte. Se eu tenho dúvida, eu não tenho certeza se está no jogo ou não. Eu dou mais 3 meses. Mas aí eu começo a olhar um pouco mais o resultado. No 6º mês, a gente, se tem dúvida, desliga da empresa. No 6º mês eu não posso mais ter dúvida. Não posso mais ter dúvida. Camargo, mas é fácil fazer isso? Não é fácil. É um desafio. Mas nós temos isso pré-estabelecido. E isso está sempre na nossa cabeça. Tá? Porque, vocês vão ver, só fique com quem vale a pena ficar com você. A demissão, gente, independentemente da parte, se ela é pedida pelo funcionário que quer sair, ou se vocês querem desligar, porque não está de acordo com aquilo que vocês querem, ela é uma bênção para ambas as partes. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai demitir por demitir, a gente vai sempre tentar ao máximo, principalmente porque a gente se apega às pessoas. Às vezes a pessoa ela dá alguns sinais de que vai dar a volta e tal. Eu acho que assim, a gente pode dar oportunidade, vale tentar. Mas chega uma hora, gente, que vale muito a pena realmente cada um seguir o seu caminho. Quando eu fui, lá em 2009, eu entrei na empresa em 2003, em 2009 eu fui promovido a gerente. E essa função não existia na empresa. Não existia essa função na empresa. Nós tínhamos uma equipe lá de mais ou menos, eu fazia parte de uma equipe de mais ou menos 7 vendedores, tá? E aí o que aconteceu? E eu não era o vendedor mais antigo, assim, que tinha mais experiência. Tinha gente que já tinha chegado na empresa antes de mim, que trabalhava ainda na Randon. E o que aconteceu? Eu fui eleito o novo gerente. E os 3 melhores vendedores na época, assim que eu fui nomeado gerente, tá? Dois deles tinham mais tempo de empresa do que eu, e um era um pouquinho mais novo do que eu. Os 3 melhores da empresa, que eram meus amigos, que nós nos relacionávamos super bem, né? Nossa, era uma relação assim maravilhosa. Passado 1 mês, 2 meses, os 3 pediram para sair da empresa. Os 3 melhores vendedores pediram para sair da empresa. E eu pensei, caramba, cara, agora eu sou o gerente e perdi os 3 melhores gerentes, vendedores da equipe. E agora, aquilo era uma novidade, eu tomei um baque ali. Fiquei triste, fiquei chateado. E agora como é que eu vou entregar o resultado que a gente precisava entregar? Mas, gente, sabe o que aconteceu? No final das contas,
Rapidamente a gente se mobilizou. Meu sócio lá teve uma ideia, vamos ligar vamos ver quem que é o bambambam lá da concorrência. Olha a coincidência, ligamos para essa pessoa, não estava mais trabalhando. Ele e mais 2, contratamos os 3. Os 3 estavam desempregados. Olha a coincidência. Sabe o que aconteceu no final do ano, lá, no fim daquele ano ali? A saída dos 3 melhores e a entrada de 3, o resultado não foi afetado em nada. A empresa seguiu e continuou dando tudo certo. Recentemente, a gente teve uma pessoa que pediu para sair também. Uma pessoa que tinha um belo resultado e tal, mas que não estava conectada ali com o negócio. Pediu para sair. Sempre vem na mente, putz, era um bom vendedor, entregava um bom resultado e tal. Nós estamos, depois da saída dessa pessoa, que foi no final do ano passado, que foi um ano maravilhoso ano passado, esse ano nós estamos superando o nosso resultado em praticamente o dobro do ano passado. Por quê? Porque rapidamente nós nos conectamos com outras pessoas que vieram e agregaram ao nosso time e deu tudo certo. E a gente deseja, e o que a gente vê é o seguinte, tanto para quem sai quanto para quem fica, é um alívio, é uma bênção. Tá? Então, assim, se você tiver que forçar muito para segurar alguém, ou você está aí e está tendo que forçar muito para ficar, sai. Sai, porque você não está no lugar certo. Você não está no lugar certo. Vai achar outro lugar onde talvez você vai se conectar com o propósito. Esse é o negócio. Como que eu me conecto? Cara, provavelmente às vezes rompendo uma barreira dessas. Tá? Então não se preocupem, só que isso só faz sentido se a vida for plena e abundante, porque se você for apegado, escasso, você vai ficar ali implorando para aquela pessoa ficar, vai travar o seu negócio. Deixa ir, porque Deus vai abençoar você, vai vir outra pessoa, que talvez seja muito melhor do que aquela que saiu, muito melhor. Aqui, eu podia tranquilamente ter contado um pouquinho da minha história aqui, mas eu fiz questão de pegar a foto com esse cara. Esse cara trabalha comigo há não muito tempo, mas é interessante essa história. Tá? Eu ando de bicicleta todos os sábados, e a minha bicicleta, quando eu morava aqui no Bela Vista, ela ficava na casa dos meus pais, que casualmente estão me prestigiando aqui. Aí, para não incomodar minha mãe, fazer almoço para mim no domingo, no sábado, de tarde, porque a gente saía bem cedo para pedalar, o que eu fiz? Eu almoçava num restaurante próximo à casa dos meus pais, e eu almoçava mais cedo. E aí, pegava a bicicleta, dava lá oi para eles, pegava a bicicleta e ia pedalar. E nesse restaurante tinha um cara, que é esse cara da foto aí, que ele era garçom nesse restaurante, e era um garçom muito querido, muito prestativo, um cara carismático, gente boa e tal. E na época eu já era gerente. E passou isso na minha cabeça. Cara, esse cara, ele teria tudo para ser um bom vendedor. Tudo para ser um bom vendedor. Mas eu confesso para vocês que eu não fiz esse convite para ele. Ficou aquilo na minha cabeça. Ele trabalhava lá e tal. Aí depois de um tempo ele resolveu empreender, ele abrir um restaurante, casou, 3 filhos e tal, só que o negócio dele não deu certo, ele quebrou, né? Ele tinha 2 negócios, ele quebrou o restaurante, tinha desses carros aí que vende comida, como é que é o nome, os food truck, quebrou bonito assim, né? Acabou tendo problema no casamento, se separou com 3 filhos, e aí, há uns 3 anos atrás, eu encontro ele, eu cheguei aí, jantar na pizzaria dele, tudo. Me surpreende ele me contando a história, essa que eu estou falando aqui agora para vocês, no Zafari. Fui lá comprar uns negócios, comprando limão, vi ele lá, ô Fernando, e aí, como é que tu tá? Cara, quebrei, né, fechei o negócio, acabei me separando, a semana que vem eu tenho umas entrevistas aí e tal, estou procurando oportunidade. E eu, cara, seguinte, nós estamos num processo de expansão aí na empresa, se tu quiser, se te interessar, vamos conversar.
Por quê? Porque eu tinha a visão dele lá do restaurante. Não deu outra. Passou um pouquinho, foi lá, entrevistei, contratei ele. Ele entrou, ainda estava separado, com 3 filhos pequenos e tal, devendo tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco, porque quando a gente quebra, geralmente fica pendências financeiras por aí. Pois ele entrou, passou a fazer parte do nosso time. No início, um pouquinho, começou bem, depois se perdeu um pouquinho, conectou com a ex-esposa, com os filhos, reconciliou com a esposa, passou a fazer um resultado de vendas, fazer um bom trabalho, a ser quem ele era. Eu tive que ajudar ele, eu tive que chegar uma hora e fazer um feedback com amor. Cara, é o seguinte, eu vou precisar que agora, tu quer ficar, tu vê esse negócio como uma oportunidade, então eu vou precisar que tu faça isso, isso, isso. E ele sentiu aquilo e fez aquilo, e começou a ter resultado. Resumo da ópera, hoje ele é um dos meus gestores de equipe. Deu a volta por cima. Tá? E o que isso quer? Por que eu estou contando essa história? Está ali, ó, faça o seu melhor sempre. Sempre que as oportunidades virão até você. Então não importa se você é microempresário, pequeno empresário, empresário gigantesco, ou se você é CLT. Faça o seu melhor sempre, com amor, com dedicação, querendo ajudar as pessoas, que sabe o que vai acontecer? A oportunidade vai bater na tua porta. A oportunidade vai bater na tua porta. Ela vai chegar até você. Eu vou falar aqui um pouquinho da minha história, tá? Eu jamais pensei em ser vendedor lá atrás. Minha mãe está aqui, ficou braba comigo porque ela queria que eu fosse advogado. Jamais pensei que eu fosse ser gerente da empresa. Aliás, eu neguei o convite da primeira vez. Jamais pensei que eu fosse, depois de um tempo, ser dono da empresa, sócio. Eu não planejei nada disso. Assim como não planejei estar aqui essa noite. As coisas foram acontecendo. A oportunidade bateu na minha porta. Eu falei para a Tati, acho que foi num sábado de noite que o João me mandou uma mensagem. Tati, tu não vai acreditar, o João me convidou para ir dar uma palestra. E eu vi aquilo como uma baita oportunidade. Caramba! Ela bateu na minha porta. Por quê? Porque eu procuro sempre fazer o meu melhor, sempre. E aí Deus escreve certo por linhas tortas, e vocês já ouviram isso, e as coisas vão acontecendo, e quando você vê, está aí. Agora, se você está lá, não, só reclama, é ingrato, só terceiriza a culpa, não vai chegar. Não vai chegar. Segundo tema, a gestão do tempo. Aqui, o desafio, né, de todos nós, disciplina, foco e execução, sempre fizeram parte da minha vida, tá? É algo fundamental aqui para nós. Não tem como você ter gestão do tempo se não tiver disciplina, foco e execução. Algumas dicas básicas. O primeiro ponto para você ter gestão do tempo: tem que ter uma agenda. Qual agenda você sugere, Camargo? A agenda que você se entende. Pode ser do papel. Eu particularmente uso a do Google, porque ela está comigo a todo tempo. Tá? Mas tem diversas agendas aí. Você tem que escolher uma em que você consegue manusear e consegue se organizar. Então é indispensável que você tenha uma agenda. É indispensável que você defina as suas prioridades. O que é prioridade para você? Uma coisa que é bem bacana mencionar é que nessa agenda, é uma dica aqui, é importante que você coloque os compromissos profissionais e pessoais. Se eu abrir a minha agenda aqui para vocês vão ver que tem, na segunda-feira, das 11h30 a 1h30, academia no Juventude. Está lá na agenda. Todos os compromissos pessoais e profissionais devem estar na agenda. É importante vocês levarem em consideração sempre tempo de deslocamento, intervalo para descanso, imprevistos que acontecem, mas todos os compromissos devem estar lá, inclusive de execução.
Isso aqui eu lembrei lá da empresa. O que acontece? O que meus vendedores fazem? Normalmente eles botam na agenda a visita. Eu tenho um horário marcado com o Joel, segunda-feira, às 15 horas. Mas aquele horário em que eles têm que fazer ligações, por exemplo, para pedir indicação para os clientes, eles não colocam. Seguido eu tenho que puxar a orelha deles. Não, vocês têm que fazer o planejamento do dia, não só das visitas que vocês têm agendadas, mas daquele horário em que você vai produzir, que você vai colocar, né? Vou mandar um WhatsApp oferecendo a campanha da Expo Inter em tal horário. Então a agenda tem que ser bem completa mesmo, tá? E uma dica, façam essa agenda, se possível, no domingo à noite. Daquilo que vocês têm já pré-determinado, que vocês já sabem que vai acontecer, principalmente nesses compromissos que é execução, eu preciso estudar um projeto. Que horário eu vou estudar esse projeto? Bota na agenda. Façam a agenda no domingo de noite. Isso vai tornar a semana de vocês levantam já na segunda-feira sabendo o que fazer. É outra vida, é outra produtividade. Só deixem a agenda de lado se algo mais importante acontecer. Tá? Só deixem a agenda de lado se algo mais importante acontecer. Então, às vezes acontece o seguinte, você está lá comprometido, que agora eu vou fazer algumas ligações aqui, que eu preciso fazer umas ligações de pós-vendas, por exemplo. Só que daí chega o colega, vamos tomar um cafezinho? E você já abandona, vamos tomar um cafezinho. É ou não é? Agora, não, minha filha passou mal na escola, eu preciso ir lá ver como é que ela está. Gente, é mais importante. Larga tudo e vai lá cuidar da filha. Mas se não, gente, então tem que... E aí tem a ver com isso aqui, ó. Aprender a dizer não, que eu vou falar daqui um pouquinho, tá? É muito importante isso, tá? Só deixem a agenda de lado se algo mais urgente ou importante surgir. Só que uma das coisas que mais atrapalha quem tem liberdade de tempo, e se vocês empreenderam por esse motivo, ganhar dinheiro e ter liberdade de tempo, é justamente que as pessoas não sabem administrar o tempo. E é por isso que nós estamos aqui, né, Joel? As pessoas se perdem muito, e eu vivo isso todos os dias. A péssima administração do tempo. E uma das coisas que mais impacta é isso aqui, ó, e que talvez vocês já ouviram. O seguinte, chega na empresa, você deixa os problemas pessoais em casa. Se você chega em casa, deixa os problemas profissionais lá na empresa. Gente, isso não existe. A vida é uma coisa só. Não tem como fazer isso. E vence quem consegue melhor administrar os seus problemas pessoais e profissionais no dia a dia. São os que têm mais resultado. Quem melhor administra, porque tu não tem como separar, isso não existe. Aconteceu algo em casa, esquecendo o problema de saúde, tá? A gente entende que tem problemas mais graves e tal, mas às vezes é algo pequeno. Você simplesmente fica lá um mês sem trabalhar, difícil. Eu estou chateado porque o Joel não comprou de mim. Estou com um problema profissional, o Joel não comprou de mim. E aí eu vou descontar em casa. Ou então eu não apareço mais a semana inteira para trabalhar. Entende? Isso não existe. A gente pode ficar chateado, pode ficar triste, mas quem consegue administrar isso e voltar para o campo, seja em casa ou no trabalho o mais rápido possível, são os que têm mais sucesso. Os que mais se abalam e que se travam são os que mais sofrem em ter resultado. Então, a dica aqui, o aprender a dizer não para quem e o que lhe tira o foco. Eu dei o exemplo antes, então, você está lá envolvido em fazer ligações e aí chega o colega, vamos tomar café. E você larga tudo e vai tomar café para não desagradar. Para não desagradar a pessoa. Só que deixa eu te contar uma coisa aqui agora. Se você disser não para a pessoa que lhe chamou para tomar o café,
Que daí você vai dizer não com amor, né? Vou dizer, Marcos, querido, agora eu estou aqui fazendo umas ligações, cara. Vamos fazer o seguinte, pode ser às 8:45. Se ele realmente se importar comigo e gostar de mim, ele vai dizer, não, claro, Camargo, está tudo certo, pode ser depois. Se ele ficar brabo comigo, ficar chateado, me cornetear, talvez é uma companhia que vocês não precisam ter por perto. Tá? Isso é alta produtividade. Porque se você disser sim para tudo, eu já tive profissional que trabalhou comigo em que ele morava na casa do sogro e da sogra. E aí o que acontece? Tem um estigma, né? E vocês vão passar por isso como empresários. Empresário ou profissional de vendas e tal. Tem tempo. Ele não bate ponto. E aí as pessoas abusam. Mas tu tem tempo? Vai lá, pede isso, pede aquilo, pede... E se você deixar e começar a dizer sim para tudo isso, você não consegue trabalhar. E que imagem você vai dar para quem está lá na sua equipe, no seu time? Provavelmente, lembra? A tropa é o espelho do guia. Você vai se conectar com algo muito parecido. Então, aprender a dizer não é libertador. Libertador. Uma outra coisa para ganhar tempo é delegar. Essa foto aqui com o seu Raul foi lá em 2009, logo que eu passei a ser gerente. E para mim é uma referência, né, o seu Raul. O seu Raul, ele deixava bem claro, o seu Raul não sabia tudo das empresas dele. Muito pelo contrário, ele contratava alguém e delegava para alguém que era especialista naquele assunto fazer para ele. E olha o império que ele construiu. Imagina que o seu Raul Randon fosse ele centralizar e fazer tudo ele sozinho. Provavelmente ele seria muito menor do que foi e não teria deixado o legado que ele deixou. Então aprender a delegar é extremamente importante. E aqui eu toco de novo no tema. Você só consegue delegar se você tiver a mente abundante, de que você vai relaxar e confiar que aquela pessoa vai fazer algo tão bem feito quanto você. Porque se você só pré-julgar que a pessoa não vai fazer como você faria, você não vai delegar. E você não delegar, você não vai estar gerindo bem o seu tempo, você vai estar sufocado e não consegue ir para frente. Então, delegar é fundamental. Mas eu deleguei e não deu certo. Será que delegou, explicou direito? Será que está conectado com a pessoa? Talvez não, essa pessoa não seja aquela que você quer. Desliga, vai vir outra. Lembra que as palavras, o pensamento têm força. Tá? Aqui agora é um ponto alto da gestão do tempo, na minha opinião. É incrível isso. A ferramenta que mais gera negócios, a ferramenta mais importante hoje, é a mesma, a que mais vai fazer o seu negócio prosperar, é a que mais pode lhe prejudicar nos negócios. Sabe qual que é? Essa que está na minha mão aí na foto, ó. Celular. O celular tem feito um estrago nas famílias, tem feito um estrago nas empresas, por conta da falta de gestão do tempo com o celular. Quantas vezes já aconteceu com vocês, porque já aconteceu comigo, você começa a rodar ali, começa a consumir conteúdo, e quando você viu, passou mais de hora. Mais de hora, 2 horas, 3 horas. Dá uma olhada, quando vocês chegarem em casa, dá uma olhada o quanto de tempo vocês estão, tem como olhar, o quanto que vocês estão consumindo de tempo nas redes sociais. E uma coisa é o seguinte, uma coisa é você gerar conteúdo de qualidade, para amar e servir as pessoas. Outra coisa é você só ser consumidor. Então, cuidado com o celular. A administração do tempo também envolve o uso do celular. Né? A gente sai de casa hoje sem o celular, é a mesma coisa que eu tivesse saído pelado, né? É ou não é? Então, assim, cuidado com o celular. O celular tem causado, ele gera riqueza, mas ele tem gerado muito problema também. E aí, por consequência, metas e resultados. Não tem como, se você coloca em prática isso que eu estou falando aqui, dentro lá daquela mente abundante, se conectar com o propósito,
e aí você vai se conectar com pessoas, vai gerir pessoas de uma forma mais adequada, mais apropriada, em prol do mesmo caminho. Você gerindo melhor o seu tempo é inevitável. Lembra que eu falei que metas e resultado e dinheiro é consequência? O problema é que as pessoas querem o dinheiro e não fazem o exercício anterior. Não tem como. Não funciona assim. Aqui uma dica de livros, O Poder da Autorresponsabilidade, tá? Esse é o livro do Paulo Vieira. É um livro que fala sobre aquilo que eu comentei com vocês, que tudo que acontece na sua vida, de alguma forma foi você que se conectou. E aí cabe a você fazer essa interpretação, pegar os aprendizados e dar a volta por cima. E o Lapidador de Diamantes, não está legal ali a leitura, mas são estratégias de Buda para gerenciar seus negócios e sua vida. Esse livro aqui é importantíssimo que vocês leiam. Se vocês querem empreender, ou já empreenderam, vocês vão entender através desse livro o porquê que os negócios de vocês não estão dando certo, ou o porquê eles estão dando certo. Ele tem muito a ver com a lei do retorno, na qual eu acredito. A história daquela, né? Aqui se planta, aqui se colhe. Então é fundamental, se vocês quiserem fazer 2 leituras assim, ó, eu poderia trazer vários livros, tá? Mas eu escolhi esses 2 porque eles vão ajudar vocês, e principalmente o Lapidador de Diamantes, vocês vão ter uma visão de coisas, de erros que vocês cometem desse tamanhozinho, uma mentirinha que vocês acham que não dá nada e que ela se transforma num problema gigantesco pela lei do retorno lá no seu negócio depois. Vale a pena ler, tá? Vale a pena ler. Depois eu vou deixar meu contato, depois que, se alguém ler e quiser me dar o feedback, depois me conta. Sobre mim, rapidamente, então, eu estou há 21 anos na Racon. Antes da Racon eu fui oficial do Exército, não tinha nada a ver com vendas, oficial do Exército formado em Direito. Estava contando essa história para o Joel, e aí por uma missão divina resolvi iniciar lá como vendedor. Fiquei 6 anos na Racon como vendedor, depois fui promovido a gerente. Não queria ser porque adorava ser vendedor, mas também entendi como um chamado, que eu estava sendo muito egoísta e na ideia de ajudar mais pessoas e contribuir, resolvi aceitar. Depois de 4 anos, também por caminhos, eu fui convidado para empreender fora da Racon, montar um outro negócio, que foi algo que mexeu muito comigo, mas também por N situações, e que eu entendo como sinais divinos, era para mim ficar na Racon. Passei a ser sócio da Racon, então, em 2013, e estou há 11 anos, então, como responsável pela parte comercial, como empresário, como empreendedor. Tá? Então, basicamente, esse é o meu histórico. Então, tive 8 anos no Exército como oficial temporário, saí de lá e entrei na Racon, e estou há 21 anos, então, como me considero vendedor, adoro ser vendedor, tanto é que o Joel é meu cliente, ele sabe disso. Então, adoro ser vendedor, mas tenho a nobre missão de conduzir hoje 7 gestores e mais ou menos um total aí de 70 profissionais, e seguimos num processo de expansão bastante grande. Então, não é por acaso que eu estou aqui, né, Joel? Realmente eu tenho essa vivência, e por mais que sejam coisas super simples que eu coloquei aqui para vocês, eu sei que elas não são fáceis. Não são fáceis, tá? É um desafio diário. E o Joel me perguntou: Camargo, tu conta para nós lá quais são os teus desafios hoje, né? Porque apesar de chegar onde eu cheguei, e eu me considero uma pessoa de sucesso, apesar de estar só no começo, acho que a gente tem um caminho bem longo aí pela frente, os meus desafios são exatamente os mesmos de vocês. Eu continuo tendo que aprender todo dia. Eu preciso todos os dias me conhecer, me desenvolver. Continua igual. Administrando os meus medos, o meu ego. Sim, eu tenho medo. Sim, eu tenho ego. Às vezes a escassez aparece. Sim, eu venho de um modelo de escassez, e a gente vai lutando contra ela e vai se desenvolvendo. Ou seja, gente, não sou perfeito, tá?
Não sou perfeito, bem longe de ser. Tá? Só que tem um detalhe, talvez ao longo da jornada, eu tenho mais acertado do que errado. Essa só é a diferença. Só essa é a diferença. Talvez eu tenha mais acertado do que errado, mas eu sigo errando. Porque nós somos seres humanos, nós falhamos, faz parte do jogo. No que eu acredito? Rapidamente aqui uma história para finalizar. 2009, eu e esse cara da foto, é uma foto lá em Itaipu, em Foz do Iguaçu. Nós tivemos a ideia de, num feriado, ir para Foz do Iguaçu de carro. 1.000 quilômetros. Nós fomos numa quarta-feira, saímos daqui final da tarde, porque minha esposa trabalhava num local que tinha que bater ponto, então a gente saiu no final da tarde. Na ida, no meia-noite, nós paramos para dormir, Sarandi, se não me engano. No outro dia a gente seguiu viagem, chegou em Foz do Iguaçu, final da tarde, 3 da tarde, curtimos o feriado. Na volta saímos de lá às 3 da tarde. Às 3 da tarde. E aí, o meu irmão muito ansioso, e eu dirigi a viagem inteira. Eu não gosto de andar de carona, eu gosto de dirigir. Só que, chegamos lá eu não lembro o nome da cidade, onde a gente jantou. Era umas 9 da noite e tal. Talvez era o local que a gente deveria ter parado para dormir. E aí meu irmão teve a seguinte ideia. Cara, daqui dá tantas horas até Caxias. Quem sabe vamos dormir em casa? Desde domingo a gente já está em casa e tal. E aí, nós jantamos e tal. Cara, vamos embora. Vamos dormir em casa então. E eu dirigi a viagem inteira. Desde quarta-feira de noite até sábado. Aí passou um pouquinho em Passo Fundo, nós paramos. E ele, cara, agora eu quero dirigir. E aí eu pensei de novo, né? Cara, se eu não deixar ele dirigir agora, eu vou ser muito egoísta, né? Muito egoísta, apegado ao carro e tal. Tá, cara, vai dirigir. Dirige tu então. Mais de meia-noite. Beleza, saímos. As duas, a Tati, minha esposa, e a esposa dele estavam juntas. As duas dormindo atrás. Ele dirigindo e eu do lado. Eu, como parei de dirigir, o que aconteceu? Eu relaxei. E eu dormi também. Só que o motorista também dormiu. E aí, gente, e cada vez que eu conto essa história, eu me arrepio. Isso era lá para 1 da manhã, perto de Nova Prata, não tinha nada na estrada, já desde Passo Fundo, era muito difícil tu ver algum carro ali no período que eu fiquei acordado. O que aconteceu? Vejo uma buzina atrás do nosso carro e um sinal de luz. E buzina. Nesse momento, nessa fração de segundos, eu acordo, eu olho para o lado, ele dormindo, o carro já estava na outra pista. Estava na pista contrária. E aí eu cutuco ele, acordo, puxa, as gurias dão um grito atrás. Está aí a Tati que não me deixa mentir. Todo mundo acorda, mas isso foi fração de segundos. E aí, gente, cadê o carro? Não tinha nada. Não tinha o carro. O carro simplesmente desapareceu. O carro não estava na frente. O carro não estava atrás. Cadê o carro? E eu entendi ali foi uma das vezes, já teve várias antes disso, mas esse foi um fato marcante, que sim, existe alguém acima de nós, que botou a mão, mandou aquele anjo para nos salvar e evitar que o mal acontecesse, porque a gente tinha mais coisas para fazer aqui. E aí, eu quero aproveitar e chamar ela. Vem cá, Gabi. E é surpresa aqui para ela. Essa gata linda aqui é mais uma prova que esse cara lá de cima existe, onde nós, depois de muito tempo casados, namorados, casados, não conseguimos ter filhos. Demoramos em torno de 4 anos para engravidar, tivemos uma perda no meio do caminho, e aí Deus, em 2016, depois de rezar muito, né, eu e minha esposa, nos conectarmos, fazendo alguns ajustes que nós precisávamos fazer entre nós, nasceu essa beleza em 2016,
e que mudou a nossa vida, mudou a nossa caminhada e que nos transformou em outras pessoas. Obrigado, filha. Você é um presente de Deus para o papai, para a mamãe e para todos nós. Você não sabe o quanto você melhorou, mudou, transformou a vida do papai e da mamãe. Te amo, tá? Então vocês já sabem no que eu acredito. Aqui, uma mensagem final. Gente, se conectem com o propósito de Deus. Ame e sirva as pessoas. Tá? Ali tem uma foto com o encontro de clientes. Tem aí os meus franqueados, vendedores, campeões de venda. São só alguns. Aí a gente tem realmente feito um belo resultado, um belo trabalho. Por consequência, nós estamos conquistando nossa vida plena e abundante. Aí algumas fotos de quem mais me inspira. A minha esposa Tati, que veio aqui me prestigiar. A minha filha Gabriela. Tem a minha filha pequena, que não veio, porque senão ela ia ficar a apresentação toda aqui no meu colo. A Helena. Tá? Em algumas das nossas viagens, aí, onde ao máximo a gente está vivendo o que há de melhor nessa vida. Como vocês viram, nada é por acaso. Não esqueçam disso, gente. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Se conectem que a vida é abundante. Isso vai mudar totalmente os olhos de vocês. E lembrem da lei do retorno. Então sempre pensem, quando vai mentir, quando vai sacanear alguém, quando vai... Pensa melhor. Pensa melhor. De novo, nós todos podemos errar, falhamos, faz parte do jogo. Mas quanto mais nós acertarmos, mais a gente vai chegar naquela vida que nós fomos destinados a chegar. Tá bom? Gente, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Mais uma vez eu agradeço meu pai e minha mãe que vieram me prestigiar, a minha esposa, a Júlia, minha afilhada e a minha filha, abençoada pela presença. Joel, mais uma vez obrigado. Marcos, pelo carinho. E a todos vocês pela presença. Tá bem? Obrigado. Meu Deus, você recebeu algo nessa noite? Eu tenho que controlar as minhas emoções, porque eu sou muito família também. Então, esses testemunhos enriquecem. Muito obrigado, Camargo. Muito obrigado por compartilhar. Tu falou coisas simples, né? Mas são coisas simples e tão profundas e que nos desafiam, né? Na nossa caminhada. Você que empreende, assim como eu também empreendo, a gente encontra esses desafios todos os dias. E uma das coisas que a gente precisa cuidar, né, é para não procrastinar, né, essas decisões que muitas vezes acabam trazendo um peso sobre a nossa vida. Então, Camargo, mais uma vez, muito obrigado. Você foi um instrumento aqui nessa noite, na minha vida, e eu tenho certeza na vida de cada um que está aqui, né, estamos recebendo e vamos sair daqui diferente do que entramos. Queridos, eu queria desafiar você aqui por um breve momento de perguntas, né? Se você tem alguma pergunta, então já quero chamar o Camargo aqui, né, para que a gente possa fazer algumas perguntas para ele, né? Daqui um pouquinho você expor alguma dúvida, alguma necessidade do seu trabalho de forma breve, né, para que ele possa aqui, né, trazer esclarecimento e que ele possa falar aqui, né, da sua experiência, né? Quem sabe não, com certeza vai poder somar aí para ajudar nas nossas necessidades. Quem é o primeiro? São muitos, espera aí, um por vez, tá? Quem, por favor, gostaria aí, então, levante a mão. Só para deixar aqui, tá? Eu deixei aqui na tela o meu Instagram, tá? Caso vocês queiram me conhecer um pouco mais,
conviver um pouco mais aí comigo diariamente. Eu tento, ao máximo, motivar a nossa equipe lá. Mas, assim, apesar de eu ser um vendedor de consórcio, um gestor de equipe de consórcios, se você tirar a palavra consórcios, tudo se adapta à vida de vocês e ao negócio de vocês, tá? Então, fica o convite aí, obviamente. Tem o meu celular, esse é o meu celular mesmo. Se de alguma forma puder ajudar, fiquem à vontade. E provavelmente daqui a um tempo, estou me organizando, já faz tempo que eu tenho essa missão aí também, vieram me incentivando. A minha ideia é colocar no Instagram algo um pouco mais aprofundado com relação a esses pontos que eu trouxe para vocês aqui superficialmente. É 1 hora, né? É pouco tempo, e eu ainda passei do tempo aí, né, Joel? Mas, para quem quiser, em breve vai estar disponível ali. Quem quiser acessar e entender um pouco mais do que a gente pensa, o que a gente acredita e o que nos levou a chegar aqui. Temos uma pergunta, ainda bem, Joel, estava preocupado que ninguém ia perguntar nada, e eu não combinei com a Tati que se ninguém perguntasse, ela ia perguntar. Ah, bom. Então, hoje não vai precisar. Boa noite, Camargo. Meu nome é Adam. Tudo bem, Adam? Tudo bom. Queria entender que tu falou muito aqui sobre como é a tua experiência com gestão de pessoas. Tá dando eco, acho que é melhor eu fazer sem, talvez. Não, pode. Pode ser? Pode ser. Tu teve uma vivência militar, tu teve uma vivência de muito tempo como gestor de pessoas, e tu é a linha de frente de uma família muito linda também. Para mim, que sou um empreendedor há muito pouco tempo, e já passei pelo pelo problema de ter que fechar uma empresa por não saber dar os limites e entender como era gerir uma equipe. Que tipo de exemplo, por um desafio teu, pelos teus aprendizados, tu poderia passar para alguém que quer voltar a ter isso, a crescer os seus negócios, ter pessoas junto, pelo mesmo propósito, mas por um passado com dificuldades, tem receio. Tem algumas coisas que me impedem de pensar em fazer o negócio crescer, que não dependa mais de mim, por em algum momento ter feito isso errado. O que tu acha que tu poderia acrescentar? Obrigado pela pergunta. É Alan, né? Adam, assim, ó, eu acho que vale uma reflexão aqui, dentro desse contexto do que eu trouxe, você elencar aonde é que, pelo que você viu aqui, aonde é que eu falhei, né? E a partir daí, se a questão da escassez e a abundância está resolvida na tua mente, né? Que você está conseguindo olhar que a maioria das pessoas são boas, sim. A maioria das pessoas são boas, são do bem. Na minha cabeça, em torno de 85%, 90% das pessoas são do bem. O problema é que 10%, esses 10% que não são do bem, que são do mal, fazem muito barulho e apaga quase que o que os 85%, 90% do bem fazem. Então a gente fica com a imagem do ruim, como se ninguém prestasse, como se ninguém fosse bom, né? É natural isso acontecer. Então, na minha opinião, assim, se isso na tua mente está organizado, melhor organizado, cara, tem que tentar de novo e se desenvolver, vai ter que pedir ajuda. De novo, a minha aparição nas redes sociais, eu tinha pavor de redes sociais, contando um relato aqui. Para mim, rede social era perda de tempo e vaidade. Só exposição desnecessária. O que aconteceu? Em 2020, com a pandemia, eu fui estudar o assunto. E aí eu me deparei com uma outra visão. Não, peraí, a rede social é um caminho onde tu pode amar e servir mais pessoas. É um canal onde tu vai poder trabalhar, onde tu vai poder olhei para aquele negócio como um instrumento. A partir dali mudou minha visão. E aí eu tive que estudar isso, fui fazer mentoria, então eu tive que me desenvolver. E até hoje é um baita desafio para mim. Mas eu virei o jogo. Por quê? Porque eu me desenvolvi, fui atrás disso. Então essa questão daquilo que talvez você falhou,
né? É buscar ajuda. Talvez vai ter que se conectar com alguém que te complete. Mas se você tem vontade, se os princípios, as bases são sólidas, você tem aptidão para uma determinada... Cara, vai em frente. Vai em frente e acredita que dessa vez vai ser melhor. Tá? Não tem uma receita de bolo assim, sabe? Eu acho que o autodesenvolvimento ele é fundamental sempre, independente de onde você está. Independentemente se você é mega milionário, que está tudo certo, cara, acho que não tem limites, tá? Então, acho que você tem que estar buscando ajuda, se associar a pessoas que te completem, e devagarzinho, com o pé no chão, sabe? Começa devagar e tu vai chegar lá, cara. Pode ter certeza que tu vai chegar lá. Tá? Não sei se respondi a tua pergunta, uma pergunta desafiadora, né? Que ela é muito ampla para poder entender o teu contexto. Eu só acho o seguinte, cara, não desiste, tá? Não deixa o passado te prender. Faz o teu futuro te motivar. Onde é que tu quer chegar? Entendeu? Porque hoje à tarde, pedalando com um amigo, eu falei para ele que ia estar aqui, ele disse, cara, fala para eles o seguinte, que eles não fiquem presos do passado. E ele é um baita empresário de sucesso aí, é um dos donos do Di Paolo e tal, um cara referência, meu amigo pessoal. Cara, ele trabalhava lá no interior do interior, lá era, cara, trabalhava como é que é aquelas agricultura familiar. E o cara construiu um império. Se ele tivesse preso aonde ele nasceu, com quem ele conviveu, cara, talvez ele estava lá ainda. Então ele foi se desafiando e tal, e chegou aonde chegou. Então eu achei uma baita mensagem assim, e ele me falou na final do pedal, Camargo, fala isso para eles olhar lá, não fica preso ao passado, cara, não fica preso ao passado, pega os aprendizados do passado. Isso que aconteceu contigo não foi por acaso, de alguma forma tu te conectou com isso, beleza, como é que eu faço para virar esse jogo agora? Como é que eu faço para me conectar? Começa aqui, né? Pensamento gera sentimento, sentimento gera uma ação, e a ação vai gerar o resultado. É o tal do PSAR. Pensamento gera um sentimento. O sentimento vai fazer com que você haja. E quando você age, um resultado. Então começa aqui, cara. Começa com os pensamentos de que vai ser melhor, que tu vai te conectar com uma pessoa boa. Joga para o universo. Joga para o universo aquilo que tu quer e não o que tu não quer. Lembra que o não é um termo que ele não te agrega nada. Então pede aquilo que tu quer e devagarzinho tu vai chegar lá. Mais alguém, gente? Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Jardel Rodrigues. Boa noite, Jardel. Tudo bem? Queria honrar a tua vida aí, muito boa a tua palestra. Que Deus venha abençoar a tua. Imagino que os teus pais aí estão orgulhosos também, né? Isso eu é acho muito que bom. sim, o máximo para acontecer é me puxar a orelha depois. Não, eu creio que sim, é uma alegria. Querido, vou te ajudar a tu vender o teu peixe agora, tá? Vamos lá. O consórcio, para muitas pessoas, ele, num determinado momento, ele foi um negócio ultrapassado, no meu ponto de vista, tá? E agora a gente tem escutado que ele é uma das principais potências de alavancagem financeira. Eu queria que tu vendesse o teu peixe para todos nós, inclusive para mim, e o que tu diria de principal para eu me tornar o teu cliente? Obrigado. Olha aí, Joel, não era o propósito, mas tu vê que a gente é agraciado para falar, né? É Jardel, né, Jardel? Jardel, o que acontece, cara? O consórcio nasceu lá na década de 60 como uma ferramenta de aquisição de bens, por conta da alta dos juros. Era muito caro para comprar carro na época, e aí uns funcionários do Banco do Brasil lá se reuniram, tiveram a ideia e criaram o consórcio, resumidamente. Baseado principalmente nessa questão do juro bancário, o juro ser muito alto. Como vocês podem observar, isso não mudou muito de lá para cá. O Brasil continua sendo um país com juros altos, para você financiar um carro, financiar um imóvel, continua realmente muito oneroso. Então, o sistema ele nasceu como uma alternativa de aquisição de bens. Só que, e ele sempre foi interessante porque o juro, a distância do custo da operação, ela é muito onerosa.
Tá? Ele talvez, tu quis dizer que ele talvez era uma ferramenta ultrapassada, talvez eu imagino que tu tenha tido essa percepção. Te confesso que é a primeira vez que me falam isso, tá? Porque lá atrás, antes de ter lei do consórcio, teve muitas empresas que quebraram, que passaram a perna em cliente, que o cliente perdeu dinheiro. Isso foi lá antes de 2008, 2009, mas mais lá na década de 80. Em 2008, 2009, nasceu a lei do consórcio. E aí só está ficando no negócio quem de fato é muito sério. Então o sistema ele continua sendo uma forma de aquisição porque os juros são muito elevados. Só que, de uns 3, 4 anos para cá, a gente teve realmente um crescimento exponencial, e se fala muito na alavancagem financeira e patrimonial, porque o consórcio agora ele tem uma flexibilidade maior nos processos de liberação. Então, por exemplo, hoje, o que não era possível, se você tem um imóvel, você já tem um imóvel, você pode fazer um plano, deixar esse imóvel que já é seu como garantia, e você pegar esse recurso, que é muito mais barato do que um recurso de financiamento, para abrir um negócio, por exemplo. É um capital de giro com custo barato. Tá? Esse é um ponto importante. E aqui na região, a gente tem muitas pessoas que têm muitos imóveis, e os imóveis muitas vezes estão parados. Então, quando contemplam o consórcio, eles jogam no imóvel, que às vezes está lá parado, e eles fazem dinheiro com isso. E aí empreendem, ou já botam dinheiro na empresa que eles já têm. Então esse é um ponto. Um outro ponto, as pessoas estão cada vez mais pensando no futuro, porque o futuro é ali. O tempo passa muito rápido, gente. Então, a alavancagem patrimonial compra um imóvel, resumidamente é isso, quando contempla, compra um imóvel estratégico, você aluga esse imóvel, o aluguel paga a parcela e às vezes sobra dinheiro, e aquilo vira uma bola de neve. Você vai construindo um patrimônio imobiliário que quem está pagando é o inquilino, né? E que ali na frente ele vai ser 100% seu, com um gerador de renda. E tem uma outra frente que é bem interessante, que é o quê? O cliente que já está resolvido, já tem imóvel aqui, já tem imóvel na praia, já tem imóvel da empresa, ele tem investido em planos de consórcio para, quando contemplar o consórcio, ele vender a carta contemplada. Aquele cliente que precisa do dinheiro para ontem, ele vai no banco, ele vai se deparar com um juro elevado e muitas vezes uma restrição de crédito. Às vezes até ele quer, eu pago, não tem problema. Né? Num imóvel, por exemplo, em média 3 vezes o valor. Tu pega 1 milhão, custa 3, 4 milhões financiado. Então o que acontece? É muito mais interessante ele comprar uma carta que você contemplou, te devolveu o que tu pagou e um lucro em cima da tua carta, é muito melhor para ele do que ele ir fazer o financiamento. Então, basicamente, essas 3 frentes passaram a ser divulgadas com muito mais ênfase. E isso virou o jogo. Né? Só para vocês terem uma ideia, em 2021 nós vendíamos na casa de 130 milhões, aqui na região de Caxias. Esse ano, nós vamos fechar 21. Nós estamos chegando em 24, nós vamos fechar meio bi. Então, realmente, assim, muito por conta dessa frente que caiu nas graças aí, né? Continua sendo uma ferramenta de aquisição, continua. Mas essa questão das pessoas quererem diversificar os investimentos utilizando o consórcio, deixando o dinheiro guardado, aplicado, porque tem mais isso, né? Como o juro está alto, a aplicação é boa. Não vale a pena você se descapitalizar para imobilizar. E aí isso realmente deu uma bela alavancada no negócio. E volto a dizer, acho que é só o começo, porque tem uma tendência, inclusive, da taxa de juros voltar a subir, né? O que era para baixar está voltando a subir. Mas, enfim, isso aconteceu, inclusive, quando a Selic estava 2,5%. A gente já teve taxa de juros, há não muito tempo atrás, de 2,5%. E ainda assim, naquela época, se batia recorde de vendas. Porque nunca tu conseguia financiar 2,5%. O melhor financiamento era na casa de 7, 7,5%. É muito distante do custo do consórcio. Então, não sei se te vendi, não era nem essa a ideia, o propósito aqui, mas te explicando um pouquinho do porquê do sucesso do negócio. Muito bom, gente. Eu acho que tem mais alguma pergunta?
Boa noite, obrigada. Agradecer muito pelo conhecimento que você trouxe, né? Essa oportunidade. É um privilégio, realmente. Obrigado. Meu nome é Salete, tenho 57 anos, tenho um salão de beleza há 40 anos. A questão, quando você fala da autorresponsabilidade, no meu trabalho, o autoconhecimento também ele vem junto. Sempre em muitos cursos que eu realizei, tinha uma coisa assim, separe, né? Separe o profissional, não leve o problema da cliente para casa, deixe o problema lá, né? E hoje você esclareceu uma coisa que, sinceramente, eu sempre acreditei. A gente é um só e as coisas andam junto. Por isso, muito obrigada por isso também. Quero te dizer que estou chegando um pouquinho atrasada nos consórcios, mas agora eu tenho 3. E recomendo que realmente quem é mais jovem, e eu acho que a gente peca muito como cultura em não ter educação financeira para os nossos filhos, quem tem filhos em especial. E no ano passado eu contratei uma educadora financeira. Em outubro, ela começou a trabalhar comigo porque eu não entendia a escassez. E eu precisava entender aonde estava a raiz do meu problema. Eu não resolvi. Um ano quase depois, ainda eu não resolvi. Mas, Salete, só fazer uma parte aqui. Isso aí não se resolve da noite para o dia. Isso nasceu contigo. Isso você veio com todos, ó, vem dos pais, e os pais não é por mal, foi o que eles aprenderam, vem deles. Isso é muito desafiador mesmo. É um exercício diário e leva muito tempo. De novo, eu botei ali, acontece comigo. De vez em quando vem, bate, tu se questiona de algumas coisas. Não, peraí, cara, só um pouquinho. Então, é assim mesmo, tá? Que bom que fosse em um ano resolver isso. Não é bem assim. E a gente, quer saber? Eu acho que a gente só administra melhor porque tu tem consciência agora. Eu também não tinha consciência há não muito tempo atrás. E eu volto a dizer, tu pode ter sucesso financeiro tendo a mente escassa. Ponto. O problema é que a vida não é só o sucesso financeiro. Esse que é o detalhe. Você consegue ganhar muito dinheiro, e tem muita gente com muito dinheiro que eu conheço, que eu convivo, que próximo, mas que só tem dinheiro. E ninguém quer só dinheiro. A gente quer outras coisas, a gente quer ter família, a gente quer ter saúde, né? Só o dinheiro, tanto é que vocês devem conhecer gente que tem um monte de dinheiro e vocês, daqui a um pouco, olha só o cara rico, depressivo. Mas como assim? Por quê? Porque o sucesso não é só financeiro. Não é só o dinheiro. Quando você endeusa o dinheiro, esse que é o problema. Né? O problema é esse, que você bota como se o dinheiro fosse a fonte de todo, e não é. Você sabe o que é. Entendeu? Esse é o ponto. É aqui, ó. E que está aqui. O dinheiro vai vir, vai ser consequência do amar e servir, fazer o teu trabalho com amor. Tu deve ter 40 anos, tu tem aptidão, senão tu já teria trocado de carreira, ponto. Então você está no caminho certo. É o ajuste aí no HD. É o ajuste no HD. Mas eu acabei cortando a pergunta dela aí. Não, na verdade foram mais colocações para te dizer que é possível. Em 2021 a minha mãe faleceu de Covid, em 8 de março, e eu só tinha uma razão para continuar, que era trabalhar. E o meu trabalho me salvou, como eu salvo algumas pessoas. Eu sempre que me apresento em algumas ocasiões, eu digo eu sou a Salete, psicóloga amadora, né? Porque salão de beleza é uma referência de algumas coisas. Gestor de equipe também tem que ser psicólogo, médico. Então, eu acho que o relacionamento entre o cliente e eu tenho uma equipe que trabalha para mim, que é participar, não é equipe que a gente trabalha PF, né? Não, PJ, na verdade. E então tem algumas colaboradoras da gente, mas que entram no trabalho da gente, mas são liberais também, são MEIs, né? Então também a gente tem que saber gerir essas pessoas que entram, né? Para atender bem o nosso cliente também. Não com interferência no trabalho delas,
mas, enfim, para que tudo se mova de uma certa forma que todo mundo ali sorria, né? Porque a gente precisa de umas mulheres felizes e de uns homens também, porque a gente atende homem. Mas assim, minha cliente aceitou no outro dia do enterro da minha mãe ir ao meu salão. Eu disse para ela, você pode vir e aguentar o meu choro, não tem problema, eu te atendo. E foi assim que acontece. Eu acho que o trabalho é a coisa mais nobre que Deus poderia ter me dado, né? Através do meu pai e da minha mãe. Mas assim, como avançar, porque na verdade, eu vou te dizer assim, eu tenho sucesso, né? Aí vai de cada um o que é o sucesso, certo? Eu plantei muito e eu colho muito sucesso, eu sou uma pessoa muito feliz, mas financeiramente eu ainda estou em busca. Obrigada. É isso aí, é o desafio. Talvez tenha alguns ajustes ali que daqui a um pouco tu qualificar melhor o teu cliente, puxar, oferecer algo diferente, reposicionar o teu negócio. Aí talvez tu vai precisar de uma assessoria mais próxima lá para poder te dizer que tu tem a habilidade de conduzir, tanto é que está aí, né? Agora, quem sabe daqui a um pouco tu tem lá mais, vira uma chave e tem mais 3, 4, 5 salões aí com assinado lá, Salete Hair, alguma coisa assim, ó. Lembra? Enriquece quem ajuda mais pessoas. Talvez tenha um ajuste no teu próprio negócio, no ticket do teu negócio, do teu posicionamento. Quer ver um exemplo aqui da cidade, que é para a gente pensar e que é inspirador? Vocês conhecem o Empório Minuano? Até pouco tempo atrás, o nome era Sacolão Minuano. Só essa virada de chave, de mudar de Sacolão Minuano para Empório Minuano, mudou totalmente o jogo desses caras. E eles estão ganhando a cidade, é o mais caro da cidade. Realmente tem uma qualidade excelente, maravilhosa. Mas é o mais caro da cidade. E vive cheio. Vive cheio e eles estão expandindo. Já deve ter uns, sei lá, vou chutar aqui, pelo menos uns 5, 6 na cidade. Ou mais, né, Tati? Então, assim, às vezes é um detalhezinho para alavancar. Ou talvez ainda não chegou a hora, talvez esteja tudo certo e vai chegar a hora, né? Lembra, se você está fazendo o seu melhor hoje, de alguma forma a oportunidade vai chegar em você, só que tem que acreditar nisso. Eu sou prova disso. A minha vida, pelo histórico, se fosse pensar o que a minha mãe planejou para mim, totalmente o contrário do que ela imaginava. Totalmente o contrário do que ela imaginava. Mas o que acontece? Eu sempre aprendi com eles e fazer o meu melhor, me dedicar, né? Estudar, correr atrás, se aperfeiçoar. E o cara lá de cima foi conduzindo e tal. Mas assim, eu vou te dizer, eu também tenho sucesso financeiro, mas eu também quero ir bem mais longe, tá, Salete? Tá? Eu quero ir bem mais longe, mas tem que ser um conjunto. Não dá só o financeiro, não. Só o financeiro não resolve. Eu quero estar com a minha família, eu quero estar com os meus amigos, eu quero ser referência para os meus clientes, eu quero que meus clientes fiquem felizes com o meu trabalho. Aí é um sucesso completo. E aí depois, com bastante dinheiro, a gente pode sim aproveitar o que há de melhor e com isso a gente está movimentando, a gente pode proporcionar bons momentos para outras pessoas, a gente pode doar, pode ajudar cada vez mais, né? Não que isso seja impossível para quem ganha pouco, eu acho que sempre a gente pode fazer algo por alguém, mas quanto mais melhor, né? Quanto mais melhor. Até porque a gente sabe, vocês sabem disso, que a lei do retorno funciona. Quando tu faz uma bênção aqui, independente do que seja uma doação de um serviço, seja a doação de um dinheiro e tal, normalmente você é muito recompensado 10 vezes por isso, né? Então, faz parte. Tá bem? Marcos, viu? Falei, dá para nós ficar até amanhã de manhã aí. Estou por vocês. Tem mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Ó, que bom. Eu fiquei apavorado que 7 horas não tinha ninguém. Só o meu pai e minha mãe. A Tati chegou achando, mas eu achei que estava atrasada.
Eu pensei, caramba, Joel, o pessoal deve ter notado que era outro dia, cara. Mas aí foi chegando, olha aí, ó. Por favor. Boa noite, Camargo. Tudo bem? Eu já tive a oportunidade de estar lá com você, conhecendo sua equipe também, falando sobre georreferenciamento. Também sou cliente Racon. Verdade, tudo bem? Tudo certo. A minha colocação, e também fica uma pergunta, eu creio que aqui a maioria dos empreendedores são um pouco psicólogos, né? Como tu trata a tua gestão emocional, tanto da parte de objeção com teus clientes, quanto com a tua equipe? Como eu trato as objeções? Exato, tuas objeções pela questão emocional por parte dos teus clientes e dos teus colaboradores. Cara, eu de novo, né? Eu sempre, primeiro, tento me colocar no lugar, né, a tal da empatia, que é um exercício que não é tão simples de fazer, ele é bem desafiador, né? De novo, a gente tem uma tendência sempre a pré-julgar, a olhar com os nossos olhos, então é sempre um desafio de se colocar do outro lado, né? De como tu criar essa conexão com a pessoa. Mas a partir do momento que tu consegue fazer isso, e a gente tem uma técnica lá, quando vem uma objeção do cliente, eu acho que é bem importante compartilhar isso com vocês. A primeira coisa, quando chega uma objeção, independentemente do nível que seja, né? Sempre elogiar primeiro, depois mostrar que você entendeu, repetir aquilo de forma clara para a pessoa, porque daí ela vai entender que você está ali presente, e esse é um problema, tá? O estar presente. Quantas vezes acontece de a gente estar aqui, eu estou conversando com o Joel aqui, mas a minha cabeça está lá na não sei aonde. Essa questão do estar presente é fundamental. Aliás, eu vou dar uma dica que eu não botei aqui, de novo, porque o tempo é curto. Sempre que vocês forem falar com alguém, qualquer pessoa que seja funcionário, seja o parceiro, gente, larga o celular, larga o computador, larga o que você está fazendo e presta atenção. De fato, porque não tem coisa mais chata, mais terrível do que você estar ali preocupado, externando algo para alguém, algum problema, e a pessoa, tu vê que a pessoa não está ali, que a pessoa ela te olha, mas ela está no computador ou está no celular, não gera conexão. Isso acaba com as empresas, acaba com os negócios. Dá uma resposta vazia e tudo mais. Mas então, assim, de novo, elogia, repete, para você mostrar que você está se colocando exatamente no lugar da pessoa, e aí depois você reverte, aí você entra com o seu trabalho, com a sua expertise, vamos dizer assim, de psicólogo. Gente, vocês têm que sempre se basear no quê? Naquilo que a gente falou aqui no início. Do propósito, amar e servir, a vida é abundante. No final das contas, tudo se resolve por aí. O caminho é esse. Só que se você não tem clareza com relação a isso, você fica às vezes se batendo num pontinho aqui, num pontinho ali. Seguidamente eu tenho o problema do quê? Do vendedor que o outro colega o cliente dele. Pois é, agora com o Joãozinho atacaram o meu cliente. Alguém está tentando vender para o meu cliente, aqui o Joel está querendo vender para o meu cliente. Como assim? Os embates, né? Por N motivos isso pode acontecer. A gente tenta ao máximo chegar num acordo. Cara, a gente tem alguns critérios, a gente tem sistema e tal, a gente tem alguns parâmetros lá que a gente consegue perceber se a pessoa está sendo atendida ou não está. Né? Porque muitas vezes o vendedor diz que está atendendo e não está. Então a gente tem alguns parâmetros, a gente tenta chegar num acordo, mas às vezes acontece de, mesmo fazendo um acordo, um sempre se sente que perdeu. Mas por que ele sente que perdeu, gente? Mente escassa. Se ele olhar que, cara, está tudo certo, talvez não ganhei a comissão inteira, ganhei só metade, mas que ali na frente vai surgir outro negócio, talvez muito melhor do que esse, muda tudo o jogo.
Vira e mexe as conversas, ultimamente, tem, há bastante tempo já, ido para esse lado. Só que é natural do ser humano, e vocês me corrijam se eu estiver enganado, é sempre ter primeiro a sensação do quê? De perda, que me tiraram, que me roubaram, que me passaram a perna. Então, quando a gente vira esse jogo, muda tudo, fica mais fácil de administrar. Eu não gosto de usar a palavra fácil, mais simples de administrar. Tá? E é uma jornada, cara. É uma construção isso. É uma construção, é uma construção, é uma construção. Tem gente que vai gostar, tem gente que vai aceitar, tem gente que vai compreender, tem gente que vai continuar achando as mesmas coisas. Faz parte do jogo. Pessoas. Te respondi, não? Eu estou gostando do Josué aí, cara. Josué vai sair cada filmagem aí, cara. Esse homem não é fraco. E aí, gente, mais alguma pergunta? 9:08, Joel. Meu Deus do céu. Joel nunca mais vai me convidar. Que é isso, Camargo. Muito obrigado. Gente, tem mais alguma pergunta? Senão a gente tem mais um momento aqui, que eu quero ser bem breve. Senão a gente encerra e agradece o Camargo aí. Uma salva de palmas para o Camargo, por favor, gente. Queridos, a gente tem mais um momento aqui, né? Eu preparei tanta coisa, mas o Camargo falou tanto, né, de palavra, né, para aqueles que conhecem a Bíblia, né? Então, estamos tão cheios aqui, né? Camargo, tu falou uma coisa sobre escassez da mente, né? E Deus nos ensina lá em Romanos 12, 1 e 2, para a gente renovar a nossa mente, todos os dias. Então, tudo que tu falou aqui, tudo tem princípio. Tudo que tu falou. Por isso que nós fomos tão acrescentados aqui nessa noite. Eu queria, de forma bem breve, né, compartilhar com vocês. Eu tenho vários textos para decorrer, mas eu gostaria de pedir para a mídia aqui projetar, né, 2 textos que eu separei lá para a gente só embasar, né, em cima da palavra de Deus, né, algumas coisas. Então, a Bíblia fala lá no livro de Juízes 5, 6 e 7. Quem já ouviu falar de Gideão? Muita gente. Quem não ouviu não tem problema, depois você vai ler esses textos em casa e você vai entender um pouquinho mais sobre Gideão, né? Então, nos capítulos 5, 6 e 7, a Bíblia fala sobre Gideão, né? E lá no livro de Juízes 5, 32, se a mídia não... Ali, ó, tá ali, ó. A Bíblia fala o seguinte, ó, para você acompanhar aqui. Depois dessas coisas, a terra ficou em paz durante 40 anos. Pode passar o próximo versículo, que é o 6:1, por favor? Então o povo de Israel voltou a pecar contra o Senhor, como antes. E de novo o Senhor permitiu que se fosse dominado pelos inimigos. Desta vez, o domínio foi dado ao povo de Midian e durou 7 anos. Eu gostaria de orar aqui, né, debaixo daquilo que Deus quer compartilhar através da palavra. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos e nós fizéssemos uma oração de agradecimento. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite. Como fomos acrescentados aqui pela vida do Alexandre Camargo, de suas experiências, e nós temos essa convicção que nós estamos aqui recebendo a boa palavra, Senhor, e o nosso desafio é colocar em prática, todos os dias, tudo isso que foi ensinado aqui, Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá graça, nos dá entendimento, para que nós possamos, Pai, amanhã, já colocar tudo isso em prática, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero compartilhar de forma rápida, mas se você olhar, né, empreendedorismo não tem nada a ver com zona de conforto. E aqui a Bíblia está falando, em Juízes 5:32, que Deus trouxe calmaria, tranquilidade. Essa é uma zona muito arriscada para quem empreende, né, porque senão a gente começa a tratar as coisas tudo de forma natural. E aí, no verso 6:1, né, a Bíblia fala que o povo peca e Deus entrega o povo na mão dos medianitas. Né? Os medianitas é um povo que historicamente sempre lutou e pelejou contra Israel. Né? E ao decorrer dos textos, né, o Camargo falou mais uma coisa que tem a ver com isso aqui. Né? Mente escassa. Esse povo é o mesmo povo que ficou no Egito por muitos anos.
E vejam que a escassez da mente gera neles. Né? Por quê? Deus entrega eles, né, aos medianitas, né, e por 7 anos eles passam por dificuldades. Tanto é que, né, o povo persegue, rouba, tira as colheitas e faz com que o povo vá morar nas montanhas. Eles se obrigam a fazer cavernas, né, lagares, a Bíblia fala sobre lagares. E o povo fica com medo. Vocês estão comigo aqui? O medo é algo que nos paralisa. E a gente precisa cuidar do medo, com essa questão do medo. Porque o povo, sem a presença de um líder, se amedrontou, foi para as cavernas, né? E a Bíblia fala lá no capítulo 6, para a gente contextualizar aqui de forma rápida, que Deus manda um anjo do Senhor falando para o povo que ia levantar um líder. E esse líder é Gideão. E quando Deus levanta, olha essa questão de mente escassa. Até para Deus é difícil convencer alguém que ele é vitorioso, se dentro da mente dele, né, tem uma mente de escassez. Porque Deus manda um anjo para falar com Gideão. E fala o seguinte para Gideão: varão valente e corajoso. Se a gente olhar de forma humana, né, o lagar era um lugar impróprio para trabalhar. Porque o lagar era um lugar onde os agricultores trabalhavam a uva e ele estava malhando o trigo. E aí o Camargo falou de a gente dar o nosso melhor. Olha aí, Camargo. Bíblia, falando Bíblia. Então nós precisamos dar o nosso melhor. O lagar era o lugar e um local mais adequado? Não. Mas ele estava ali dando o melhor dele. E as coisas foram acontecendo. Tanto é que Deus manda o anjo fala, e eu fico imaginando isso na minha mente. Quando o anjo chega até Gideão e fala: homem valente e corajoso. Isso sempre teve no meu coração. Eu fico pensando, Gideão olhando aquilo e... Porque não era a realidade deles. A mente escassa colocou eles num deserto. E mais um ensinamento para nós aqui. Deserto, para empreendedor, para filho de Deus, é local de passagem. Nós vamos passar e nós vamos avançar. O Camargo nos ensinou aqui sobre isso. Nós vamos passar pelo deserto e nós vamos avançar, porque tem uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida, assim como o Camargo falou que tem sobre a vida dele. Então nós precisamos avançar. Veja que Deus trabalha e Gideão pediu vários sinais para Deus, para que aquela palavra se confirmasse no coração dele. Então, contextualizando, né? Foi botado fogo no bezerro, né? Ele pediu que a lã pegasse fogo, vários sinais para confirmar ainda. Uma mente escassa precisa de sinais. O Camargo falou de como nós tratarmos também, né, a nossa equipe, elogiando, trazendo sinais que as pessoas são importantes. Foi assim que Gideão, né, entendeu a importância que ele tinha para Deus. E aí Deus dá uma estratégia para Gideão. E aí é cômico. Porque Deus manda Gideão reunir, né, depois de todos esses sinais, e aí o povo ficou temente, porque viu que na vida de Gideão, de fato, Deus estava presente. E aí Deus, né, através de Gideão, pede para que ele pudesse convocar o povo. E aí, na convocação, 32 mil pessoas vêm, porque, né, Deus prometeu que ia libertar o povo contra o exército dos midianitas. Quando Deus dá essa promessa, a convocação vem, né? As tropas já começam a se organizar, né? Agora Gideão estava convicto, né? E diz, agora nós vamos derrotar. 32 mil é um número grande, certo? Olha como as coisas de Deus são contrárias ao nosso pensamento. Deus fala para Gideão o seguinte: Gideão, tem muita gente aí. Desses 32 mil, eu quero que você dê um comando para mim sondar o coração deles. Dos 32 mil, peça para eles quem está com medo. Eu fico pensando aqui, Gideão, além de mim tem mais uma multidão. Porque o medo faz parte da nossa caminhada, mas a gente precisa controlar. Mas uma prova, né, Deus colocou o povo na prova do Enem, para ver quem eram, né, os escolhidos. Dos 32 mil, 22 na hora levantaram a mão.
E Deus disse para Gideão: afasta dos 32, 22 mil. Seleção de quem de fato pegou a visão. Aí Gideão começou a organizar as tropas, ainda ficou aquele negócio, né? E aí Deus sempre trazendo um ensinamento para ele. E Deus falou isso para ele, que aquela guerra e aquela luta contra os medianitas, quem iria dar a vitória seria Deus e não seria na força do braço. Para a gente confiar que Deus está conosco em todo o tempo. E aí Deus, mais uma vez, né, disse: Gideão, tem muita gente aí. Leva o povo, né, num rio que tinha próximo lá e pede para eles beber água. A forma como os líderes, como os guerreiros beberam água, né, dos 9.700, dos 10 mil, 9.700 beberam de uma forma errada. Alguns se abaixaram e beberam e outros lamberam a água. Aqueles que lamberam a água, que eram 9.700, Deus disse: afasta eles. Eu fico pensando na cabeça de Gideão. Só 300 comprometidos. E vejam que o Camargo falou sobre o serviço militar dele, né? E Deus é um Deus de guerra. E ele deu uma estratégia de guerra para Gideão. Ele falou: Gideão, humanamente, né, é impossível, contextualizando, tá, gente? Humanamente é impossível tu com 300 pessoas vencer um exército, né, de milhares. Mas eu vou fazer isso para mostrar que eu sou contigo. E deu uma estratégia para Gideão. Disse para ele preparar o povo, né? Mas eu quero mais uma coisa que Deus ainda confirmou isso. Se tu está com dúvida, vá próximo ao povo, próximo ao exército dos medianitas, que eles estão aqui muito próximos, e ouve eles. Quando ele foi perto do exército, ele ouviu algo que o exército já estava entendendo. O exército falou o seguinte, que Deus era com Gideão. E eles tiveram um sonho, onde um pão caía da montanha e derrubava a tenda do capitão deles. Quando ele ouviu o sonho do inimigo, né, ele na hora entendeu: agora eu estou convicto. E Deus deu um projeto para ele. Que ele rodeasse esse exército, e num determinado momento onde o comando viria, eles fizessem um barulho muito alto com trombeta e quebrassem, né, os vasos que eles tinham. Quando isso aconteceu, houve um grande tumulto, uma grande confusão, e o exército começou, né, naquela confusão, um matar o outro porque não estava entendendo o que estava acontecendo. Confundiu a ideia do inimigo. Amém, queridos? E é isso que Deus faz conosco. Ele quer nos acrescentar com graça, com sabedoria, que foi isso que nós recebemos aqui nessa noite, né, e com estratégia de guerra. E nós precisamos seguir a estratégia. O Camargo falou aqui, né? Não importa o que você está vendo de um lado ou de outro, siga o planejamento. Então nós precisamos seguir o planejamento. E, né, lograram vitória. Então, de forma rápida aqui, né, eu queria compartilhar isso, né? Porque se vocês puderem projetar o último texto lá, que eu quero deixar aqui, né? O nosso Deus, né, isso é uma realidade do Antigo Testamento. Mas o nosso Deus é um Deus de paz, né? E lá no livro de Provérbios, Jeremias, 29:11, Deus nos deixa o seguinte mandamento: porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor, planos de bem, não planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Nós vamos transbordar, o Camargo falou aqui, nós vamos transbordar na presença de Deus. Amém, queridos? Então, eu gostaria de deixar esse texto bíblico aqui no final, né, para incentivar você. A dificuldade e a limitação que você está passando, né, não define o teu futuro. Não define o teu futuro. Você é muito mais do que essa situação que você está vivendo. Agora, você precisa tirar os olhos do problema, porque muitas vezes, para nós, o problema parece maior do que Deus, certo? Mas Deus é infinitamente maior de todo e qualquer problema que se instaura na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e nos nossos negócios. Amém? Glória a Deus.
Muito bom, pessoal.